a epístola de Tiago. Vamos dar prosseguimento à série de sermões em Tiago. Tiago, capítulo 4. Antes de nós entrarmos na perícope que nós vamos ver hoje, que é do verso 13 até o verso 17, é importante nós recapitularmos o que já foi visto no capítulo 4 e um pouco antes também. No capítulo 3, foi pregado aqui sobre o perigo da língua. Nós vimos que a língua é um mundo de iniquidades. Um pequeno órgão pode causar grandes males, grande conflito e grande destruição. Nós vimos também sobre a necessidade de buscar a sabedoria que vem lá do alto, porque a sabedoria desse mundo é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animalesca e também uma sabedoria demoníaca. No capítulo 4, a partir do verso 1, nós vimos sobre a origem das contendas. Nós vimos que existem diversas situações dentro da igreja que surgem contendas e guerras por causa do pecado, por causa do conflito. Nós vimos que na igreja onde Tiago direciona a sua epístola, provavelmente existiam alguns grupos de pessoas arrogantes, orgulhosas, que estavam gerando contendas. Pessoas que falavam mal umas das outras, pessoas que não buscavam a sabedoria que vem lá do alto, mas sim a sabedoria terrena, e pessoas que não buscavam fazer a vontade de Deus. Nós vimos que no primeiro sermão do capítulo 4, nós vimos que uma vez que Tiago denuncia essa realidade dentro da igreja, ele também, caminhando para o final, chama os seus ouvintes, os seus leitores e nós, os seus ouvintes, a buscarmos o arrependimento que vem do Senhor. Porque nosso Deus, como ele diz aqui, chegai-vos a Deus, verso 8 do capítulo 4, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Nós vimos aqui um chamado ao arrependimento por meio do servo Tiago. Nós vimos com o irmão Vitor na semana passada o problema da maledicência, ou seja, o problema de falar mal do irmão. Nós vimos que esse mesmo grupo arrogante, orgulhoso, que estava gerando conflito na igreja, estava utilizando a sua língua para falar mal do irmão. E não somente falar mal, mas também se colocar como árbitro sobre o seu irmão. E aí Tiago ressalta que existe um só legislador e um só juiz. E não somos nós, é Deus. Deus é o único legislador e o único juiz. E aí Tiago termina com a grande pergunta: quem és tu que julgas o próximo? Quem és tu que se coloca como juiz sobre o próximo? E hoje nós vamos continuar no verso 13, lembrando que esses títulos que tem aqui na Bíblia, na Ara, são títulos que não são títulos inspirados, são títulos que são colocados aqui na edição para facilitar na parte didática. Então, a epístola é uma coisa só, ela vem seguindo sem parar. E dentro desse contexto que Tiago inicia o capítulo 4, falando das contendas, dos conflitos, de tudo isso, ele agora vai entrar dentro dessa questão que envolve o orgulho e a arrogância, ele vai direcionar para um grupo que estava dentro da igreja, que é um grupo de mercadores e comerciantes. E esse grupo, nós vamos ver aqui no texto, era um grupo que não se preocupava em colocar as suas vidas diante de Deus. Eles viviam realmente buscando lucro, buscando fazer negócios, como se Deus não existisse. E eram cristãos, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Então vamos ler a perícope do verso 13 ao verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano
e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Até aqui, irmãos, vamos, pela graça do Senhor, buscar entender e viver cada verso que está aqui da palavra de Deus. Então, nós vemos já no início da perícope, no verso 13, que Tiago está direcionando a um grupo de pessoas que provavelmente eram comerciantes, eram mercadores, que faziam negócios, viviam fazendo negócio. Esse grupo, eles passavam a sua vida fazendo planos, realizando planos para os seus negócios. Eles estavam vivendo as suas vidas à parte de Deus. Eles buscavam negociar. E aqui o problema não é esse. O problema que Tiago vai ressaltar aqui não é o problema de fazer planejamento. O próprio Cristo já havia falado por diversas vezes sobre a importância de fazer planos. Ele traz o exemplo do construtor, que um construtor correto, um construtor que é diligente no seu trabalho, ele planeja antes de iniciar a obra. Porque ele vai planejar o que vai ser feito, o que vai precisar gastar de material para depois iniciar a obra. Então, Cristo, em diversas passagens dos seus ensinos, ele ressalta a importância de fazer planejamento. Então, o problema aqui não é que esses irmãos estavam fazendo planos. O problema aqui é que eles estavam fazendo planos sem considerar o Senhor. Eram planos à parte de Deus. Ele diz assim, vós dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A ideia aqui é que esses irmãos estavam fazendo planos de longo prazo. Eles estavam pensando em coisas que iriam fazer daqui a um ano. E em nenhum momento das suas conversas eles consideravam o Senhor. Eles não se portavam como se as suas vidas estivessem diante de Deus. Uma vida nas mãos de Deus. Uma vida dependente da providência do Senhor. É por isso que Tiago, quando ele vai prosseguir aqui, ele vai dizer no verso 14: vós, ou seja, esses que estavam vivendo assim, fazendo planos, fazendo negócios, sem considerar o Senhor, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como vocês estão fazendo planos para daqui a um ano, se vocês não sabem nem se estarão vivos amanhã? Vocês não sabem nem o que sucederá amanhã, o que ocorrerá na vida de vocês amanhã. Como vocês podem estar fazendo planos tão certos daquilo que irá acontecer daqui a um ano? E nós já podemos fazer uma aplicação nas nossas próprias vidas, porque muitas vezes nós nos portamos como esses mercadores, como esses negociadores. Muitas vezes nós fazemos planos e planos e planos nas nossas vidas sem submeter esses planos à vontade de Deus. Muitas vezes nós consideramos planos na nossa carreira profissional, planos na nossa vida pessoal, planos na nossa família, e nós esquecemos que a nossa vida, como o Tiago vai dizer aqui, é como uma neblina. E ele utiliza a linguagem de sabedoria, de Provérbios, de Eclesiastes, que vai dizer que a vida é o quê? É vaidade. E a vaidade é esse sentido de neblina, ou seja, a neblina logo se vê e logo ela se dissipa. Quando está amanhecendo, às vezes o clima traz aquela neblina pelo dia e logo vai dando 6 e pouca da manhã, aquela neblina se dissipa rapidamente. E assim é a vida humana. A nossa vida, ela é passageira. A nossa vida é uma vida que, apesar de nós tomarmos muitas decisões, escolhas todos os dias, são escolhas que não demonstram que nós estamos no controle. Muitas vezes nós perdemos um ente querido e isso não estava nos nossos planos. Muitas vezes nós enfrentamos um desemprego e isso também não estava nos nossos planos. Uma queda na nossa renda, isso não estava nos nossos planos. Muitas pessoas foram encontradas por causa de um acidente, saudáveis antes e hoje paraplégicas. Isso não estava nos planos delas.
Muitas vezes elas haviam feito muitos planos sem considerar a sua situação de saúde. E Tiago está falando isso. Quem somos nós? Nós somos apenas criaturas. Nós não escolhemos como e quando nascemos. Nós não escolhemos e também não sabemos quando e como morreremos. Muitos aqui têm desejo, a gente conversa às vezes, algumas mortes que seriam escolhidas, né? As mortes mais tranquilas. Né? Eu, por exemplo, seria uma bênção morrer dormindo, né? Infartar ali, dormindo, mas não está no nosso plano. A gente não tem o controle. A gente não sabe o que nos espera amanhã. Se não seria atropelado na rua, se não serei vítima de um assalto, não está no nosso controle. A nossa vida não está no nosso controle. E é isso que Tiago está ressaltando aqui. E aí, em vez de nós vivermos como eles estavam vivendo, Tiago traz a forma correta como nós devemos viver. Nós devemos entender a nossa condição de criaturas, de mortais, de uma vida breve. Porque 100 anos, 120 anos, 150 anos, nós sabemos que hoje em dia ninguém alcança mais essa idade de 150, 160 anos, mas nós sabemos que ainda que alcançasse, seria pequeno diante da eternidade que é posta aos homens. O que são 150 anos em um tempo, em um local onde o tempo não é contado, onde não há início nem fim? Então Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo some, logo se dissipa. Em vez disso, ou seja, olha como nós deveríamos nos portar numa vida que agrada a Deus. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. E aqui muda tudo. O problema não está nos nossos planos, o problema é como fazemos os nossos planos. Se fazemos os planos colocando sob a vontade de Deus, ou se fazemos os nossos planos à parte de Deus, como senhores das nossas próprias vidas. E aqui nós podemos abordar aquilo que envolve a vontade de Deus. O que Tiago está trabalhando aqui é que aqueles que buscam viver uma vida que agrada a Deus, buscam viver, uma expressão em latim, uma vida corandel, uma vida diante de Deus, diante da face de Deus, entendendo que existe um Deus poderoso que está sentado nos céus e nos observa. E cobra de nós se o que nós fazemos, as decisões que tomamos, o que escolhemos, está de acordo com a sua vontade, está contra a sua vontade ou simplesmente ignoramos a sua vontade. E aqui nós vamos entrar naquilo que envolve a vontade de Deus. Porque todos os homens eles vão se encontrar em uma dessas três realidades. Ou eles ignoram a vontade de Deus, ou eles desobedecem à vontade de Deus, ou eles obedecem à vontade de Deus. Essas são três realidades inescapáveis. Todos os homens, crentes ou não, ou eles vão estar ignorando o que Deus diz, ou eles vão estar desobedecendo, ou eles vão estar obedecendo ao Senhor. Quando a gente toca na questão da ignorância, ou seja, ignorar a vontade de Deus, nós podemos abrir a palavra do Senhor, pode deixar marcado em Tiago capítulo 4 e vamos abrir em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 16, onde Cristo vai trazer um exemplo de um homem rico que confiava nas suas próprias riquezas, nas suas próprias posses e ignorava a vontade de Deus. Lucas capítulo 12, verso 16. Lucas 12, 16, assim diz a palavra do Senhor. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui é um exemplo, irmãos, do que Cristo está ensinando sobre aqueles que ignoram a vontade de Deus. Esse homem rico, ele ignorava a vontade de Deus. Ele buscava os seus próprios prazeres, ele buscava a riqueza e ele descansava o seu ânimo e o seu coração naquilo que ele possuía. E Cristo vai dizer, louco, logo te pedirão a alma. Ou seja, o que ele tinha preparado, os seus celeiros, os seus bens, de nada iriam servir no dia do juízo. No dia onde Deus iria cobrá-lo sobre os seus comportamentos. E a nossa realidade, muitas vezes, é assim. Os homens vivem como se Deus não existisse. Eles ignoram a existência de Deus. Eles vivem alheio à vontade de Deus. Nós vimos hoje aqui pela manhã, em Romanos capítulo 1, sobre como toda essa criação, essa beleza que existe, né, quando nós estamos em contato com a criação de Deus, o mar, a areia, o nascer do sol, o pôr do sol, toda essa beleza que há na criação revela que há um Criador por trás disso, que existe uma mente divina, um ser enorme e grandioso por trás disso. E por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que a glória de Deus é revelada na criação e por isso os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque até mesmo pelos nossos olhos, pelo que nós vemos, há testemunhos de que Deus existe. E uma vez que Cristo encarna e ele anuncia a sua obra redentora pelos homens, depois da sua morte, a sua ressurreição por causa dos nossos pecados, ele ascende ao céu vitorioso e ele constitui os seus apóstolos. Apóstolos esses que pregaram o seu evangelho, formando igrejas e em missões que nós recebemos hoje, 2000 anos depois, a palavra de Deus. Cristo sendo anunciado, Cristo no controle. E o que os homens continuam fazendo diante da verdade de Deus? Continuam ignorando aquilo que Deus tem falado. Irmãos, não podemos achar que a ignorância nos torna indesculpáveis diante de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Ignorância também é pecado. Não venhamos nos colocar ou nos achar seguros na ignorância, buscando não conhecer ao Senhor ou buscando se afastar dele, porque, afinal, pela ignorância, a minha situação diante de Deus fica melhor. Mas não é isso que a palavra de Deus revela. Deus cobrará de todos os homens, estejam eles alheios à sua vontade ou contra a sua vontade expressamente conhecedores. E aqui nós entramos no segundo grupo, que é o grupo que está numa situação pior, apesar de ambos estarem numa situação ruim, está numa situação pior, que é o grupo que conhece a Deus, que é o grupo que já ouviu, que já creu, que já fez a sua profissão de fé, que já viveu na igreja ou que vive ainda na igreja, está ativo na igreja e rejeita a vontade de Deus, desobedece a Deus. Esse grupo se encontra numa situação pior porque o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra implica responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Se o evangelho chegou a nós entendemos que o evangelho chegou por providência a nós. Deus, no seu controle santo e soberano, governou todas as coisas para que em algum momento a palavra dele fosse pregada a nós e o evangelho fosse recebido por nós. Isso implica responsabilidade da nossa parte. Então, aqueles que conhecem a vontade de Deus, o pecado torna-se mais grave, torna-se mais hipócrita e mais danoso. Ambos estão numa situação ruim diante de Deus. Mas aquele que conhece ou que conheceu a verdade e buscou não obedecer a Deus, ele está numa situação muito pior. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Pedro diz isso. Ele vai falar assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, recebeu a palavra do Evangelho, foi trazido para a igreja, foi purificado da vida que vivia, se deixam enredar de novo e são vencidos pelo quê? Pelo pecado, vencidos por Satanás, tornou-se o seu último estado
pior do que o primeiro. E Pedro vai trazer uma expressão muito forte, pois seria melhor que lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com esses que retrocederam, esses que abandonaram a fé, esses que ignoraram a vontade de Deus, Pedro diz, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É pior. Antes fosse melhor que nunca tivesse ouvido, do que uma vez escutado o santo mandamento do Senhor, o sacrifício de Cristo, o que custou a Trindade para que nós fôssemos purificados diante de Deus e voltarmos, retrocedermos, ignorando toda essa vontade. Os que agem assim, irmãos, e nós muitas vezes somos encontrados numa situação que nós desobedecemos à vontade de Deus também, nós que estamos na igreja, desobedecemos também à vontade de Deus. Infelizmente, nós não vivemos uma vida em total obediência a Deus, porque afirmar isso é dizer que nós não pecamos, e a palavra diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, e não somente assim, mas também a Deus, porque Deus diz que ele é pecador. Então, se nós pecamos como cristãos, em alguma medida nós também desobedecemos à vontade de Deus. Apesar de nós não retrocedermos definitivamente, nós, em alguma medida, pecamos e desobedecemos a Deus. E quando fazemos isso, nós temos uma postura de orgulho e de arrogância. Porque muitas vezes a raiz do pecado é a incredulidade. Nós acreditamos que a nossa maneira de fazer ou as decisões que nós temos que tomar é mais correto para a minha vida do que aquilo que Deus diz que tem que ser feito. Nós muitas vezes buscamos o nosso prazer, aquilo que nos faz feliz. Ou seja, nós nos tornamos senhores da nossa própria vida. E Tiago, desde o início do capítulo 4, está combatendo esse comportamento orgulhoso e arrogante que estava presente na igreja. Infelizmente, não somente dessa igreja há 2000 anos atrás, mas que tem estado presente nas igrejas desde então. Muitas vezes, nós somos tomados também por um comportamento orgulhoso, por um comportamento arrogante, toda vez que nós pecamos contra o Senhor. E o que acontece, irmãos, com aqueles que pecam deliberadamente contra o Senhor, conhecendo a sua palavra? Eles vão disciplinados por Deus para que se arrependam. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Deus disciplina, como um bom pai que ele é, aqueles que ele ama, a fim de gerar frutos de arrependimento. Essa é a primeira fase. Ele disciplina porque ele ama. Isso redunda em arrependimento genuíno e é para o nosso bem, como filhos dele. Existe também uma perda das recompensas espirituais, porque uma vez em vida de pecado sem arrependimento, a nossa comunhão com Deus é afetada. Irmãos, nós quando estamos contumaz em algum tipo de pecado, é natural fazermos o quê? Pararmos de ler a Bíblia, pararmos de orar e, num estado mais grave, pararmos de estar em comunhão na igreja. São estágios. O esfriamento começa assim, a gente para de ler a Bíblia em casa, a gente não mais ora e, em último caso, quando isso não é remediado, nós paramos de estar na igreja com os irmãos. E isso vai gerando um afastamento. E a nossa consciência ela começa a ser cauterizada, ela começa a não mais sentir o peso do nosso pecado. Por quê? Se eu não ouço a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não estou em comunhão com os irmãos para ser exortado, a minha consciência acaba estando livre, entre aspas, para pecar. E um abismo puxa outro abismo. E aí nós temos uma consequência que é uma consequência irremediável, que é a consequência da morte eterna. Deus busca disciplinar, Deus tira as recompensas espirituais para que haja arrependimento. E em último caso, quando nós vivemos uma vida constante, desobediente a Deus, Ele anuncia a morte eterna. E aqui não há mais volta. É por isso que nós
É interessante porque Cristo, ele é tão longânimo, Deus é tão longânimo que durante toda a nossa vida nós temos diversas e diversas oportunidades de nos arrependermos. Ele nos traz várias vezes e nos chama por diversas vezes ao arrependimento. Ele não é um Deus cruel que está sentado, distante, querendo condenar os homens. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele não se alegra com a morte dos ímpios. Ele deu o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por pecadores e anuncia esse evangelho de salvação. O Senhor Jesus Cristo é ofertado no evangelho. E o que é cobrado de nós? Crê somente e serás salvo tu e a tua casa. Crê somente. Deus não fala que nós devemos fazer o sacrifício como Cristo fez, não. O sacrifício de Cristo é único, tem efeitos eternos, suficientes para salvar todos aqueles que creem nele. O que Cristo exige de nós é uma vida de obediência e amor a ele. Cristo diz que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. A vida daqueles que buscam obedecer a Deus, que buscam escapar da disciplina do Senhor, porque ai daquele que cair na mão do Deus vivo, ai daquele que vive uma vida longe da vontade de Deus, aqueles que não querem perder as recompensas espirituais anunciadas na palavra de Deus, daqueles que estão em comunhão com Deus e não querem muito menos consequências eternas de ser lançado no inferno, o Senhor só diz uma coisa: se esconda debaixo de Cristo. Viva uma vida de arrependimento. Viva uma vida entendendo quem nós somos. Pecadores miseráveis, mas que vivem ou buscam viver uma vida que agrada a Deus. A questão, irmãos, que Tiago está trazendo aqui, não é que nós devemos viver uma vida perfeita. Isso é impossível para nós pecadores, por causa do pecado. A questão que Tiago está trazendo aqui é uma vida devotada a Deus. Uma vida de arrependimento diário. Uma vida que entende que eu não sou senhor da minha vida. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Cristo. Eu caminho nas pisadas de Deus. Eu vivo na dependência do Senhor. E aqui nós vamos para o terceiro grupo, que é o grupo que busca fazer a vontade de Deus. Que é o grupo que busca obedecer a Deus, que é o grupo que se alegra em fazer a vontade de Deus, que é o grupo que recebe das bênçãos espirituais ainda aqui nessa terra, bênçãos espirituais, alegria indizível, paz que excede todo entendimento. Somente esses que estão em Deus. Em Salmo capítulo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele não faz isso. Ele não se assenta, ele não anda, ele não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esses são aqueles que buscam viver a vontade de Deus. Aqueles que têm prazer na palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Nós vimos hoje na devocional do irmão Jael sobre a importância de nós fazermos constantemente uma autoanálise, uma examinação da nossa vida, para que nós venhamos a ser encontrados por Deus aprovados. Aqueles que buscam, irmãos, obedecer à vontade de Deus, vivem uma vida de arrependimento diário, porque nós todo dia pecamos. Nós estamos repetindo isso aqui no Decálogo. Se nós passamos o nosso dia e não conseguimos encontrar um pecado, a gente diminuiu o rigor da lei do Senhor. Porque se a lei de Deus diz que nós pecamos com os nossos pensamentos, será que nossos pensamentos foram puros todo o dia? Não pensamos mal do próximo? Não falamos mal do próximo? Não tivemos pensamentos imorais? Isso é pecado contra o Senhor. Porque Cristo, quando ele faz a real interpretação da lei, ele fala que nós pecamos não somente nos atos,
mas também nos nossos pensamentos, no nosso interior. Então, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus não somente naquilo que é visível, que as pessoas podem ver, mas também uma vida em nossos pensamentos. Às vezes, aqueles se comparam, como foi lido aqui na liturgia, nós às vezes agimos como os fariseus. Nós temos um exterior que louva a Deus, mas um interior que não louva ao Senhor. Nós vimos aqui que o importante é o interior, como o publicano, que reconheceu a sua miséria, os seus pecados e não ousou olhar para cima. Diferente do fariseu que olhou para o próximo e condenou, sendo que ele mesmo era um pecador, mas não reconheceu isso. Nós devemos viver, irmãos, uma vida, como foi dito aqui, corandel, uma vida sabendo que nós vivemos diante de Deus. Deus está olhando todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo que nós achamos que estamos fazendo em secreto está diante de Deus e será revelado no dia do juízo. E o que nós temos preparado para quem será? O que temos preparado para a nossa vida, para quem será? É para Deus? É para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Ou é para mim? Ou é para o meu filho, meus filhos, para minha esposa, para o meu marido? Se nós não temos preparado para Deus, a nossa morte vai levar tudo que nós temos juntado até aqui. E nós chegaremos de mãos vazias no dia do julgamento. Mas se nós temos preparado para o Senhor, se nós temos confiado em Cristo, nós temos buscado Cristo como o nosso Redentor, nós temos a promessa que no grande dia do juízo, as nossas mãos, apesar de vazias, nós seremos protegidos pelo advogado fiel, que é Cristo Jesus. Porque apesar das nossas mãos estarem vazias, a de Cristo não está. E as suas obras serão contadas a nosso favor. Porque nós cremos em Cristo e buscamos viver uma vida que agrada a Ele. Nós devemos, irmãos, então, viver uma vida que obedece a Deus, que faz a vontade do Senhor. No verso 16, de Tiago capítulo 4, ele então diz para esses homens arrogantes que estavam fazendo planos longe de Deus, buscando ser senhores das suas próprias vidas, ele diz, agora entretanto, vos jactais, ou seja, eles estão orgulhosos das arrogantes pretensões deles. Toda jactância, ou seja, toda vanglória, todo orgulho próprio, semelhante a essa que eles estavam tendo, é maligna. Ou seja, não vem do alto, não vem de Deus, mas é maligna, vem do inferno. O cristão não pode viver uma vida arrogante. Um cristão não pode viver uma vida de orgulho próprio, no sentido pejorativo. Orgulhoso das suas próprias obras. Por que, irmãos, não pode? Porque isso não é cristianismo. Nós vamos olhar para Cristo. O que nós temos quando nós olhamos para Cristo? Nós temos um Deus arrogante, um Deus orgulhoso, ou nós temos um sofredor, um servo sofredor? Ou nós temos um servo que se deu por nós, que foi cuspido por nós, que foi açoitado por nós, que foi humilhado, levando a cruz e na própria crucificação por nós, que viveu uma vida de humilhação, porque Deus encarnar já é humilhante. Deus perfeito, sem pecado, ter carne semelhante à carne pecaminosa é humilhação. Nós temos em Cristo um exemplo não de orgulho, não de arrogância, mas de simplicidade, de submissão a Deus. Porque Cristo falou o quê? Que o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o meu alimento principal é fazer a vontade de Deus. Nós, da mesma forma, devemos buscar isso.
não uma vida arrogante, não uma vida que se orgulha nos nossos feitos, naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós compramos, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nos nossos planos, nos nossos investimentos, na nossa segurança vã. Porque muitas vezes nós somos achados assim, nós estamos tranquilos, afinal de contas eu tenho os meus investimentos, eu tenho o meu seguro, eu tenho o meu plano, eu tenho aquilo outro. Como se isso pudesse dar a nós segurança. Por mais que planejar isso não seja errado em si. O problema é colocar a nossa segurança e estabilidade nessas coisas e não em Deus. Em 2 Coríntios, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer sobre o problema da soberba, o problema do orgulho. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Doze, 7, 2 Coríntios. E para que não, é o apóstolo Paulo falando, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, antes ele vai falar sobre essas revelações, no início do capítulo 12, e por causa dessas revelações ele poderia se tornar soberbo, porque ele recebeu uma revelação que ninguém havia recebido, ou seja, ele estava numa situação diferente dos demais irmãos. Então, para que isso não fosse causa de soberba na vida dele, ele diz que Deus colocou um espinho na carne. E esse espinho, foi-me posto um espinho na carne, na permissão do Senhor, e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes, por causa desse espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, o que Deus diz? O que Cristo disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na força, não no orgulho, não na arrogância. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, em harmonia com o que Tiago está nos ensinando, porque ambos têm a revelação da parte de Deus, ambos escrevem a palavra de Deus e são o próprio Deus falando por meio deles, eles nos ensinam que o cristão vive uma vida na dependência do Senhor, reconhecendo que são fracos. E aqui é algo paradoxal, porque ele diz que é quando sou fraco que sou forte. É algo paradoxal, porque fraqueza é contrário de força. Ser fraco não é ser forte. Mas na sabedoria que vem de Deus, na sabedoria que vem do alto, aqueles que reconhecem que são fracos, eles são fortes porque vivem na vida dependente, na dependência do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Nós reconhecemos que somos fracos e então somos fortes, porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Devemos viver, irmãos, uma vida, então, não como esses homens estavam vivendo, mas sim uma vida de humildade diante de Deus. Uma vida que entende que as nossas vidas, o fim da nossa vida aqui nessa terra, como nós vamos fazer, o que teremos que comer, como serão as coisas, não está nas nossas mãos. Está no controle do Senhor. Quem imaginava há um tempo atrás a greve dos caminhoneiros, aquela greve de 2019, se não me engano, que os postos ficaram sem gasolina, que as comidas acabaram no mercado, uma greve que durou pouco. Imagina algo como aquilo perpetuando. Imagina ter dinheiro para comprar, mas não ter o que comprar. Ter dinheiro para comprar, mas não ter o que comprar. Isso é apenas um sinal daquilo que acontece muitas vezes. Existem vários fatores, várias coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperando
para o bem não somente daqueles que amam a Deus, mas também daqueles que estão alheios a Deus. Nós vimos isso em Atos capítulo 14, salvo engano, vai dizer que o Senhor deu estações frutíferas para os gentios pagãos. E não somente isso, deu fartura e alegria ao coração deles, mesmo eles adorando falsos deuses, mostrando como Deus é misericordioso e bom. Até mesmo para aqueles que estão longe, Ele dá amor, mas Ele chama ao arrependimento. Uma vez que Cristo foi manifestado aos homens, agora Deus chama a todos ao arrependimento e a crer em Cristo Jesus. E aqui fica um chamado para nós. Nós devemos viver uma vida na dependência de Cristo. Nós devemos todos os dias reconhecer que somos fracos, que somos pecadores, que somos miseráveis e que dependemos de Cristo para caminhar. No verso 17, Tiago vai trazer um outro ponto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E Tiago traz agora aborda o tema do pecado por omissão. Por que ele está trazendo isso? Porque esses homens estavam vivendo uma vida deixando de fazer alguma coisa, sendo omisso diante de Deus. E isso, o pecado da omissão é um pecado sutil, aparentemente inofensivo, porque ele não é visto. Muitas vezes ele não é visto. Nós nos omitimos, as pessoas não sabem que nós nos omitimos. Nós tínhamos o poder de fazer o bem, de fazer o que era certo, e a gente deixa de fazer, seja por questão de conveniência, porque isso vai dar trabalho, isso vai gerar alguma animosidade com a pessoa que eu gosto. Então, eu deixo de fazer o bem, eu me omito. E Tiago vai dizer que nós pecamos quando fazemos isso. O cristão, e novamente, essa vida diante de Deus, é uma vida tão cobrada que até aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fazemos, será pesado contra nós. Nós devemos viver uma vida, irmãos, buscando fazer o bem, em todas as oportunidades, fazendo escolhas, tomando decisões que buscam glorificar a Deus e não vivendo uma vida de inércia, uma vida de que se eu não for provocado, eu não tomo decisões e não faço bem. Se eu não for coagido, se não for um momento de muita necessidade, eu prefiro me calar, afinal de contas, é mais conveniente eu ficar calado, eu deixar de falar aquilo que é bom. E às vezes nós nos encontramos muitas vezes assim, naquilo que envolve compartilhar o Evangelho de Cristo, em compartilhar a verdade e a justiça. Muitas vezes para nós é mais reconfortante, mais cômodo nós ficarmos calados em determinadas situações, porque se nós compartilharmos, aquilo vai trazer desconforto. Afinal, aquela pessoa não pensa como eu penso. Compartilhar o Evangelho de Cristo, não, religião cada um tem a sua. Não se discute como futebol. E aí nós temos caído na cilada de Satanás, nos omitindo, nos calando onde nós deveríamos falar, nos ambientes onde o Senhor nos coloca para falar, e nós pecamos contra o Senhor. Nós lembramos de Atos, quando eles oravam e pediam por intrepidez para anunciar o Evangelho. O Espírito Santo gerava intrepidez. O que é isso? Coragem, firmeza, vigor, que não vem da nossa capacidade intelectual, mas vem do Espírito. E nós devemos, irmãos, orar ao Senhor e pedir o mesmo, que Ele nos dê intrepidez, nos dê coragem para defender a verdade de Deus. O mundo, hoje, o nosso Brasil, ele está muito distante de Deus. Muitas igrejas, isso é o mais triste, muitas igrejas estão distantes do cabeça, que é Cristo. Não buscam fazer a vontade de Deus. Nós vimos aqui pela manhã com o reverendo Ricardo sobre as credenciais e nós vimos que os homens, os líderes, não devem ser como dominadores. E o que nós temos visto nas igrejas? Homens que dominam
as ovelhas. Homens que amassam as ovelhas para tirar o máximo de dinheiro que eles podem tirar delas. Ovelhas de Cristo, que eles deveriam cuidar com muito zelo, mas o Senhor cobrará deles. E o juízo será pesado sobre a vida deles. Pesado. Melhor fosse que eles nem tivessem ouvido a palavra de Deus. Então, irmãos, que nós não venhamos a ser encontrados como esses homens que estavam aqui lendo Tiago. Que nós não venhamos ser arrogantes, não venhamos a ser orgulhosos, que venhamos a colocar os nossos planos diante de Deus, sabendo que é Ele que governa por o nosso bem. Nós devemos viver uma vida não ignorando a vontade de Deus, como se Ele não existisse, porque isso é inevitável, Ele existe. Isso é um fato, Deus existe e Ele cobrará. Segundo, conhecedores de que Deus existe e da sua vontade revelada por meio da Sagrada Escritura, que venhamos viver uma vida condizente com a fé que nós professamos, uma vida diante de Deus, uma vida que busca obedecer a Deus. E como nós vivemos obedecendo a Deus? Nos arrependendo e buscando fazer a vontade de Deus todos os dias. Principalmente partindo dos mandamentos dele, sabendo que nós não devemos adorar falsos deuses, nós não devemos cultuar ele de maneira indevida, nós não devemos tomar o seu nome em vão, nós devemos guardar o seu santo dia de descanso, nós devemos honrar os nossos pais, os pais não provocarem os filhos à ira, nós devemos não matar e também não odiar os nossos irmãos, nós devemos viver uma vida de pureza sexual, não adulterando, não vivendo na impureza, na sensualidade, nós devemos não furtar diante de Deus, não roubar o tempo do próximo, não furtar o bem do próximo. Nós devemos não dizer mentiras, não ser maledizente com os nossos irmãos, falando coisas que não edificam, que não abençoam, que não glorificam a Deus e não honram o nome do nosso irmão. Nós devemos também não cobiçar o que o irmão tem. Seja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as suas posses. Partindo daí, nós já começamos a partir de uma vida que busca agradar a Deus e amar a Cristo, porque aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Os mandamentos não é para nossa justificação, mas pelas nossas obras, buscando observar os mandamentos, nós damos testemunhos daqueles que amam a Deus e buscam fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra.